pega a decomposição de Gauss da corrente eletromagnética, está só o resultado aqui. Então, se a gente pegar a equação de Dirac, eu tenho o férmio, o barrado, se eu pegar essa combinação aqui, o barrado de momento P1, gama mi, U de P2, né? Onde U é a função de onda de energia positiva com o momento P1. Então, isso aqui significa que esse P2 aqui satisfaz a essa equação de Dirac, né? Gama mi P 2mi menos M U de P2, vou colocar assim, igual a zero. Esse aqui satisfaz a mesma equação de Dirac, só que com o momento P1, só que é uma equação que está escrita no espaço dos braços. Então, isso aqui é o barrado de P1, mi, P1mi, menos M, igual a zero. Então, para ter esse objeto aqui, basicamente o que eu vou fazer, eu vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar aqui à esquerda por o barrado de P1, gama mi. Eu vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar à direita por um gama mi, U de P2. Só peguei as duas equações de Dirac para esse cara e para esse cara e multipliquei por isso aqui. Então, esse cara me dá o barrado de P1, gama mi, U de P2. O barrado de P1, gama mi, U de P2 com M. Então, eu somando essas duas equações, isso aqui vai dar um fator 2. Vou produzir um termo que vai ser 2M, o barrado de P1, gama mi, U de P2. E aí, somando essas duas equações aqui, eu vou produzir esse termo aqui. O barrado de P1, gama mi, P2mi, U de P2. Somando esse termo agora, esse termo aqui. E aqui eu vou produzir o barrado de P1, gama mi, aí vou ter que P1mi, U de P2. Aqui. Então, estou somando esse termo com esse termo aqui. Mas aí a gente sabe, eu posso sempre expressar gama mi, produto gama mi, como sendo eta mi, mais o meio do comutador de gama mi. Então, isso aqui vai produzir um eta mi, isso aqui vai produzir um eta mi, esses dois termos vão se somar. Então, vai ficar P1 mais P2. E esse termo aqui vai produzir alguma coisa que é antissimétrica, né? Vai produzir aqui o sigma mi. Então, aqui vai produzir um sigma mi P2 e aqui vai produzir um sigma mi P1. Como isso aqui é sigma mi, isso aqui é sigma mi, eu escrevo esse sigma mi como sendo menos sigma mi. Então, vai ficar P1 menos P2. Então, isso aqui me dá a famosa decomposição de Gauss, né? Que é aquele resultadinho que a gente conhece lá. O barrado de P1, gama mi de P2, né? Tem aqui o termo P1 mais P2 mi sobre 2m, e aí esse termo aqui, quando eu somar o eta mi com o eta mi, isso aqui desaparece, fica só o barrado de P1, U de P2, desculpa estar repetindo isso aqui, só porque às vezes algumas pessoas não estão lembradas aqui. E aí aqui vai aparecer o termo que vai aparecer P1 menos P2, que é o momento de transfer, vai aparecer aqui o QMi, que é o P1 menos P2, que é o que nós estamos chamando, né? P1 menos, vai aparecer aqui mi, vai ficar menos P2. E aqui vai aparecer mi, que é o que vai aparecer? P1 menos P2 sobre 2m. E aí aqui vai aparecer o barrado de P1, sigma, aqui vai aparecer mi. Aqui, mi, U de P2. Então, essa é a famosa decomposição de Gauss. A gente mostra que esse operador aqui, quer dizer, esse operador não, esse vértice aqui no espaço dos momenta, né, o P2, isso aqui é não local no espaço dos momenta, no espaço das configurações seria o mesmo x, exatamente o que eu apaguei. Tem esse pedaço aqui que simplesmente me dá a densidade e esse pedaço aqui que me dá o setor de spin, mas acoplado ao quê? Então, isso é a decomposição de Gauss. Então, é isso aqui que está fazendo para nós, né? Eu tenho alguma coisa que pode misturar matrizes gama com o quê? Isso aqui está fazendo o papel, ó. Isso aqui é um operador desse tipo, é esse objeto aqui. Esse OMI aqui, né? Isso aqui é um U de P2. Então, esse OMI aqui, no caso da decomposição de Gordon, né?
Esse OMI aqui, ele pode ser, é o L, isso aqui é P1 mais P2, eu estou chamando de L, ele pode ter esse termo aqui, Lmi, sobre 2M, 2M é uma constante, ou pode ter aquela combinação, sigma mi, que mi. Então esse operador, ó, ele depende de matrizes gama e depende dos momentos L e T. Então a ideia seria essa. Nós temos que dar uma representação, quer dizer, a corrente eletromagnética entre dois estados fermiônicos, no final do dia, ela pode ser escrita desse modo. Então isso aqui está representando isso. Um barrado de P1, um de P2. Aqui o amigo. Então isso tudo aqui está fazendo o papel para mim desse operador OMI. E esse operador OMI, então, ele vai poder depender do L, pode depender do Q, e pode depender, em princípio, de matrizes gama, ou combinações de matrizes gama. Eu vou ter uma estrutura mais ou menos disso. Então essa vai ser aqui. Vamos colocar aqui, então, os elementos que a gente está colhendo. Essa aula, não tanto em detalhes assim, foi dada no curso semestre passado, que era Eletrodinâmica no cenário do modelo padrão. Foi o curso que a gente deu essa aula, eu acho que já tinha viajado, né? Eu acho que já não estava mais, está gravada lá. Só que aqui eu vou querer dar um pouquinho mais de detalhe, mas basicamente alguns detalhes técnicos. Vou repetir mais ou menos aquela aula que está aqui, mas eu vou fazer alguns detalhes a mais aqui. Mas naquele curso que está lá, a gente fez isso para o STEAM, né? Que é onde aparece o STEAM. Deve ter sido feito mais ou menos desde junho. Tá? Depois, olhando as aulas que o Tchau botou no servidor, eu posso dizer para vocês. Tá? Eu preparei esse material aqui para poder seguir compatível com aquilo que eu tinha colocado nas aulas do ano passado. Então, basicamente, a nossa, só para lembrar algumas coisinhas, a nossa ideia vai ser essa aqui. Nós vamos estar representando, né? Então, esse nosso elemento de matriz, esse nosso elemento de corrente, desse modo aqui. Então, para nós vamos ter esse operador OMI. Então, quer dizer, a nossa ideia é essa aqui. Então, eu tenho um campo de matéria, um momento P1, aí ele vai estar a corrente eletromagnética que interpola esses dois estados, e isso aqui é que vai se acoplar com o foco. Então, nós estamos dando para esse objeto aqui, essa representação aqui. E aí aqui é a função de um barrado de P1. Esse objeto aqui que eu estou chamando de OMI, que é um objeto então que pode depender dos momentos, né? Ele pode depender do L, do Q e dos gamas, e aqui o P2, certo? Aqui tem uma observação só, que é o seguinte: a corrente eletromagnética, né, ela tem que ser observada, ela é um objeto hermitiano. Então a gente sabe que essa relação aqui pode ser escrita desse modo. Quer dizer, isso aqui se eu posso escrever isso aqui desse modo: Jmi, né, P1, P2, né? Posso, se esse objeto aqui é hermitiano, eu posso trazer esse operador aqui para cá. Para referir os operadores hermitianos, se eu tenho um estado psi, que eu tenho um operador, olha que eu tenho um estado aqui, né? Se esse objeto aqui é hermitiano, isso aqui quer dizer, posso sempre trazer isso aqui para cá, vem no espaço dos braços com o Odar. Odar é psi aqui, né? Isso aqui, por sua vez, é igual aqui, Odar é psi está. Claro, se esse operador aqui é hermitiano, quando ele vem para cá, ele vem desse modo. Então, se esse operador é hermitiano, vale essa relação aqui. Então, você vale essa relação aqui. P2, isso aqui. A hermeticidade me diz isso aqui, que P1 é igual a isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. P1, Jmin, P2 é a mesma coisa que P2, Jmi, P1, está. Certo? Então, isso aqui é uma igualdade. Isso é igual a isso porque esse objeto é hermitiano. Então, usando isso aqui,
e usando isso aqui, aquela mesma decomposição aqui, a gente chega a essa relação. O fato desse operador O, dessa corrente ser hermitiana, ela me diz que esse operador O tem que satisfazer a essa relação. O operador OMI do momento P1 mais P2 é do momento P1 menos P2 que ele tem que satisfazer a essa relação gama zero, OMI de L menos Q, gama zero. Então isso aqui sai daqui facilmente, por causa dessa relação aqui. Eu vou ter que, quando eu for escrever isso aqui, eu vou escrever o barrado de P2, OMI, o de P1. Mas aí o estar disso aqui, quer dizer, o barrado de P2, JMI, OMI, isso aqui, vai ser o barrado, que tem um rodado. Então quando eu barrar aquela equação, quer dizer, sempre a gente sabe que quando a gente barra o O, qualquer operador fica gama zero, ODAG gama zero. Então vai aparecer os dois gama zeros por causa da operação de barrado. E como eu estou trocando aqui esse complexo conjugado, eu vou produzir um P1 menos P2 no lugar do P2 menos P1. Então por isso vai aparecer o menos Q aqui. Então o fato da corrente eletromagnética ser hermitiana está me dando essa relação. Esse operador O aqui, que vai depender dos X e dos Q, ele tem que satisfazer aquela relação ali. Só isso é só uma questão de botar os fatores no lugar certinho. Ou depois que mais que eu posso falar. Uma outra relação importante é C. Se a gente usar essa corrente aqui é conservada, dmi desse objeto aqui é igual a zero, isso aqui diz para nós basicamente isso aqui. QMI, um barrado de P1, OMI, GLQ, o de P2. É igual a zero. Usar a conservação da corrente, quer dizer, quando eu tiro esse DMI aqui, né, posso trazer esse cara aqui para dentro, vai produzir um QMI no espaço do Fourier, essa derivada aqui vai bater aqui, vai produzir então aquele QMI lá. Então tá certo, só para lembrar vocês isso aí. Muito bem. Preparando algumas coisas que a gente vai ter, vai ser o seguinte. Nós temos então que escrever um operador OMI, e para nós então a estrutura da corrente ficou totalmente jogada. A gente consegue ver que a estrutura da corrente eletromagnética vai ser isso aqui, onde esse operador OMI aqui vai depender dos momentos e das matrizes gama. Certo? Então, vou colocar aqui a seguinte coisa. As matrizes gama que nós temos à disposição, quais são? Nós temos, por exemplo, está no espaço das matrizes gama da álgebra de Clifford em 4 dimensões, as nossas matrizes gama são 16 matrizes, né, que a gente tem na álgebra de Clifford. A identidade, as matrizes gama-mi, o comutador entre duas matrizes gama-mi, que são aquelas matrizes sigma-mi, o comutador, né, os pares de comutadores, os 6 comutadores entre as matrizes gama-mi. Depois, o produto completamente antissimetrizado de 3 matrizes gama-mi, que a gente acaba escrevendo como sendo gama-mi, gama-5. E depois as 4 matrizes completamente antissimetrizadas, produto antissimetrizado de 4 matrizes. Então isso aqui, nenhuma matriz gama, uma matriz gama, um comutador de 2 matrizes gama, aqui aquele objeto que a gente costuma chamar de gama, mini, kappa, que é o produto completamente antissimetrizado de 3 matrizes gama, que a gente acaba escrevendo desse modo, de mini kappa lambda, gama lambda, gama 5, é isso que está aqui, e o produto completamente antissimetrizado, né, de 4 matrizes gama, que a gente acaba escrevendo como sendo epsilon mini kappa lambda, gama 5. Então são as 16 matrizes, 1, 4, 5, 5 e 6, 11, 11 e 4, 15, 15 e 16, são as 16 matrizes gama. Então o meu operador OMI, ele vai ter que ser expresso em função. Quer dizer, tem que criar um método aí para não se perder. A gente tem que misturar aquelas matrizes gama com os L's e os Q's, lembrando que no final do dia tem que sobrar só um índice, e lembrando que aquela relação vai. OMI de L Q dagger é gama 0, OMI de L menos Q, gama 0. Então a gente vai ter que estudar como é que eu vou agora enfrentar essa questão, como é que eu vou criar um modo de escrever essa expressão aí no espaço das matrizes gama, tendo um índice só e tendo os momentos. Então vamos criar na aula que vem eu vou dar o método, vamos basear em três
3 passos, né? Que a gente depois vai ter que estender para o caso das matrizes, para o caso dos pinos. Mas eu vou deixar com vocês só umas relações aqui agora, que são fundamentais, que são generalizações da decomposição de Gordon. Tem umas relações aqui que vão ser fundamentais, porque nem todas as combinações possíveis de matrizes gama vão ser independentes. Tem uma série de coisas aí que a gente vai poder relacionar usando justamente o Então, eu vou voltar aqui para a nossa decomposição de Gordon. Vou fazer o seguinte aqui, o barrado, então, vou passar a adotar essa notação. Chamar a função de onda o barrado de P, vamos colocar aqui um momento como se fosse um momento final. O barrado de PF, que é o elemento de matriz que vai conectar o estado inicial com o estado final. Aqui vamos dizer que eu tenho a gama mi, e aqui eu tenho U de PI. Então, PF e PI estão representando P1, P2. Mesma historinha. A soma dos dois é o L e a diferença entre o PF e o PI, quer dizer, P1 menos P2, eu vou chamar de I. A minha história, vou chamar aqui só para lembrar vocês. A nossa convenção vai ser essa. O L é PF, PF mais PI. São os momentos dos dois términos aqui. E o Q? PF menos PI. É um momento transferido. Quer dizer, o momento inicial mais Q é o momento final. É como se a partícula vem, dá um chute nela com o momento Q e ela sai com o momento PF, que é QI. Mas vamos adotar essa convenção. E a outra convenção que eu vou adotar é que a matriz sigma, que dá o comutador das duas matrizes, não vai ser simplesmente o meio. Eu vou definir como fator I. Então, para nós, né, o comutador de sigma mini é I sobre 2 gama mi comutador gama ni. Tá certo? Vamos botar esse fator I sobre 2. Estou adotando essa convenção. Por quê? Porque é a convenção que o pessoal normalmente usa em física de partículas. Então, essa é a ideia. Então, fazendo essa decomposição de Gordon, como eu ensinei, eu mostrei para vocês rapidamente aqui agora, esse cara satisfaz a equação de Dirac, esse cara satisfaz a equação de Dirac, e ter aquelas duas equações de Dirac, isso aqui dá aquele Li sobre 2N, o barrado de PF, o de P. Naquele caso a gente tinha feito o barrado de P1, o de P2. E aí agora vem esse termo aqui, vai aparecer o I por causa desse I aqui, I sobre 2N, e aqui vamos ter momento transferido, QI, quer dizer, PF menos PI, I em si, o barrado de PF, sigma mini, o de PI. Então isso aqui é aquela nossa decomposição de Gordon que eu mostrei agora. Então essa relação vai ser importante porque, por exemplo, essa relação está me mostrando que eu posso, essa combinação, o barrado gama mi U, ela pode ser substituída por essa combinação, o barrado U com L, ou seja, essas três combinações, L mi, sigma mini QI e gama mi, não são independentes do ponto de vista dessa decomposição. Esse objeto aqui pode ser substituído por esse mais isso aqui, ou, por exemplo, esse objeto LMI, ele pode desaparecer em função disso e em função do gama mi. Então, essas decomposições de Gordon, elas vão começar a ser importantes porque quando nós escrevemos todas as possibilidades para esse operador aqui sanduichado entre o barrado de P2 e o barrado de P1 e o de P2, vários elementos desses não vão ser independentes por causa dessas relações. Então, essas relações vão ser muito úteis. Eu estou colocando para vocês aqui aquelas que vão ser realmente úteis. Temos essa relação que eu agora vou omitir. Sempre que tiver um barrado aqui na frente, um barrado de PF e U de P. Então, vou botar assim. Posso escrever essa relação. O barrado de PF, gama mi, gama 5, U. Eu lembro no curso passado, vocês mexeram bastante. O Léo, acho que ficou bem especialista. O Léo e o Luiz mexeram bastante com decomposições de Gordon. A gente fez vários exemplos. Então, isso aqui vai ficar. Dá para nós o seguinte: QMI sobre 2N, o barrado de PF, gama 5, U de PI, e aqui vai aparecer um outro termo que vai ser I sobre 2N, LI, o barrado, sigma mini, gama 5, sigma mini. Então, por exemplo, do ponto de vista
dessa decomposição, essa combinação γ-mi, γ-5 pode ser substituída por QMi, γ-5 e L-mi, γ-5, sigma-mi. A gente vai tentar sempre trabalhar com o momento transferido. Por quê? Porque o momento transferido é o momento do fóton. Esse Q é muito bom porque ele é o momento do fóton. Então, quando eu multiplicar uma expressão dessa pelo campo do fóton, esse momento aqui, ele atua diretamente em cima do campo do fóton. Então, a gente vai sempre tentar tirar fora os L's. Trabalhar sempre com o quê? Então, por exemplo, se é nessas possibilidades aqui, esse meu operador ele tem que envolver L, Q e as matrizes gama. Então, se eu, por exemplo, formar um objeto que vai ser L-mi, sigma-mi, por exemplo, QI, que é esse, γ-5, bota aqui. Se aparecer em uma certa hora esse objeto aqui, essa combinação aqui, ela pode ser substituída por isso menos isso. Se aquilo ali é isso menos isso, é aquilo. Então eu posso substituir aquilo ali em função de γ-mi, γ-5 e de QI, γ-5. Então, entendendo qual o que vai acontecer? Então, por isso que eu vou colocar essas relações aqui, que vocês podem derivar, para poder depois simplificar a vida da gente. Por exemplo, uma outra relação importante, hoje pode falar. Essa aí aparece na interação fraca. Essa aqui pode aparecer na interação fraca. Aquela ali. Isso, você também. pode jogar ela dessa maneira. Isso, por exemplo, usar a decomposição da corrente quiral, da corrente axial, exatamente. Então sempre teria um fator de spin ali. Isso aqui eu posso substituir. Quer dizer, para mim, mais interessante é acabar com isso e usar isso, porque aqui traz um momento de transfer e aqui traz uma densidade. Eu preferiria trazer alguma coisa que me deixasse o campo do fóton. Ou o campo do fóton está livre, ou o campo do fóton aparece no seu momento. Aqui, por exemplo, apareceria um QMi, né, multiplicando lá o AMI. Na corrente quiral aparece do lado esquerdo. Isso, na corrente quiral. Agora, você pode decompor a corrente quiral desse modo. Quer dizer, a decomposição de Gordon para a corrente eletromagnética é essa aqui. A decomposição de Gordon para a corrente axial é essa aqui. Aqui, ó, aqui aparece uma densidade, aqui aparece uma densidade axial. Aqui aparece o spin, aqui aparece o spin também. Só que essa matriz γ-5, né, quando ela bate com o sigma mi, ela vai gerar o efeito. Esse γ5, sigma mi, ele pode ser escrito como sendo o epsilon dual disso. Se isso aqui está interagindo com o campo magnético, isso aqui está interagindo com o campo elétrico. Eu faço essa dualidade eletromagnética aqui. Isso aqui é a corrente. O que a corrente vetorial vê para o campo magnético, a corrente axial vê para o campo elétrico. Pode ver se uma síntese aqui. Quer dizer, o neutrino, ele teria então aí o spin. Isso, aparece o spin naturalmente. Isso. Aqui mesmo, se você olhar para cá, você não está vendo diretamente a matriz de spin, mas a matriz de spin está aqui. Então isso aqui está mostrando que a interação eletromagnética, só para quem... Aí tudo bem, você já tinha mostrado, agora aqui... Isso, só para mostrar para quem nunca reparou muito bem, se eu acoplar isso aqui com o fóton, eu vou pegar o barrado de PF, γ-mi, o de PI, e multiplicar isso aqui pelo AMI de Q, pegando a interação eletromagnética, ó. O barrado, γ-mi, o AMI, que é exatamente tudo que nós escrevemos no espaço de Fourier. Isso aqui é psi barrado, γ-mi, psi, AMI de x. Esse produto, isso vezes isso. Quando eu colocar esse cara aqui, colocar aqui o AMI aqui, ó, esse QMi vai bater no AMI. QMi é o momento desse cara, ó. Então, isso aqui, do ponto de vista da análise de Fourier, isso aqui é a derivada de Rho de Mi no espaço de configurações. Isso aqui é um de Rho de Mi do AMI, mas isso aqui é antissimétrico. Então, isso aqui vai antissimetrizar, então isso aqui vai produzir um F mini. Então, esse termo aqui, ele está, na verdade, fazendo isso. Isso aqui é o barrado, sigma mini U. Quando eu colocar o campo eletromagnético aqui, eu vou produzir o F mini. Então, isso aqui é justamente a interação. A gente vai agora, faz a decomposição. Se eu pegar o campo magnético, pegar a componente IJ aqui, isso aqui é o B. E isso aqui é a componente do spin. Isso aqui é justamente o barrado, sigma, U. Então isso aqui é o spin, é o momento magnético acoplado com o campo magnético. Então isso aqui é justamente o que me dá a interação do momento magnético
conforme. Isso aqui não, isso aqui me dá a interação da carga. O barrado U é a densidade. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu acoplar isso aqui com o AMI, né? Esse objeto aqui está me dando a divergência do ar, QMI AMI, e esse objeto aqui vai estar me dando gama 5, isso aqui vai estar me dando gama 5, sigma mini, porém quem está aparecendo aqui é o L, não é? Então quem vai aparecer aqui, eu não vou poder contabilizar aqui um rotacional do campo A, porque isso aqui é o A, é o quê? Eu precisava desse termo aqui que é importante para nós, porque isso aqui que vai dar uma informação, isso aqui está me dizendo que essa corrente espiral aqui, ela está se acoplando, isso aqui é QMI a Mi de P. Então isso aqui é a divergência do ar. Então isso aqui está me dizendo que a corrente espiral ela vai se acoplar com a divergência do ar. Mas aqui, claro, isso aqui não é uma interação eletromagnética, tá certo? Isso aqui é uma interação que viola a paridade. Poderia ser interação, por exemplo, com o Z0 ou com o W, mas não importa. Tá? Mas isso, eu só estou querendo mostrar que essa combinação vai poder aparecer ali. E aí a gente pode, por exemplo, se esse termo aqui aparecer lá, a gente pode substituir esse termo aqui por esses objetos. Eu estou falando tudo dentro da teoria eletromagnética. Em nenhum momento aqui eu falei de interação fraca, apesar de que esses objetos aqui aparecem, né, na hora das interações fracas. Tá bom? Deixa eu colocar mais essas duas relações aqui. Depois eu dou as próximas. Na próxima aula eu dou as demais. Deixa eu colocar mais essas duas relações aqui. Ó. Tem um Mi aqui, eu botei o fator I aqui que vai aparecer. O barrado de PF. Sigma mini. L U. É igual. Menos o barrado. U. Q. Então, por exemplo, se aparecer um objeto desse tipo, sigma mini L mi, eu posso simplesmente substituir por Q. Se aparecer agora esse objeto aqui, I, o barrado sigma mini isso aqui é 2M, o barrado gama mi, vai aparecer aqui o barrado, gama mi. Então, essa combinação aqui acaba virando isso aqui. Não, peraí, aqui tem um L. Eu copiei errado, isso aqui é L, perdão, L. Então, a gente vai ter várias relações desse tipo que eu vou colocar da próxima vez aqui. Tem mais só uma só para terminar aqui, que é I, sigma mini, gama 5, QI. Portanto, aqui, gama 5. E aqui no QI, usando a equação de Dirac aqui dentro. Obviamente, a gente pode ter que multiplicar para nós. Vai ficar menos o barrado, gama 5, 1. Então, por exemplo, se aparecer um gama 5 L, eu simplesmente substituo por esse Q, que é mais interessante trabalhar com isso. Então, na aula que vem, eu vou terminar essa coleção de decomposições de Gordon que vão me mostrar que eu posso reduzir drasticamente a forma desse operador aqui. De tal maneira que, no final de tudo, a gente vai ter uma expressão usando todas essas identidades de Gordon e mais a permissividade da corrente, a gente vai ter uma expressão para a corrente eletromagnética em função dos operadores que eu tenho à disposição no espaço de espectro. Então, isso é o processo que a gente faz quando a gente está usando objetos de spin-meio, seja o Fermi de Dirac, seja o Fermi de Majorana. O que nós vamos querer colocar aqui no curso como elemento novo, né, que não tem na literatura, é fazer essa mesma decomposição usando agora o setor de spin. Só que no setor de spin eu não tenho mais as matrizes gama. O que eu tenho? E como é que são as decomposições de Gordon no setor de spin? Eu lembro que o Léo, no passado, no curso, trabalhou várias identidades de Gordon para o setor de spin. Então vamos ter que recuperar aqueles termos de estudo lá do semestre passado para trazer aqui para o curso. A gente vai fazer, quer dizer, vamos aprender a montar
algo que existe na literatura, que é a estrutura da corrente, no caso fermiônica. E vamos depois tentar transpor isso no caso de spin, certo? O procedimento é esse. É tentar escrever o operador mais geral usando, né, quer dizer, na verdade, covariância de Lorentz e os operadores que a gente tem à disposição. No setor fermiônico são as matrizes de Fermi. E qual é a forma, né? Pessoal, lembrando, no caso de spin 1, a equação de campo que eu tenho não é mais a equação de Dirac, né? Se eu tenho um campo agora vetorial, né, tipo spin 1, a equação que ele satisfaz não é mais que psi barra V, a equação de Dirac, que é para o spin dele, né? I, gama mi, vi, menos m, psi, igual a zero. Então, no espaço dos momentos, isso aqui é gama mi, vi, menos m, de P, igual a zero. Então, isso aqui é a versão Fourier da equação de Dirac. No caso das partículas fermiônicas de spin 1, o Léo estudou isso e o Luiz bastante também, a equação é essa aqui, I mais N2. No fundo é a equação de própria. É a equação para o spin 1 carregado e massivo. Se eu for para o espaço dos momentos, essa nossa equação aqui ela vai ficar Ni, e aqui vai ser, isso aqui vai ser no espaço dos momentos, isso aqui vai ficar Ni, Wi, menos PNWI, mais N2, né? Tudo agora no espaço de Fourier, igual a zero. A gente produz agora na Lambertiana aqui, porque a equação agora passa a ser segunda ordem. Então a minha equação de campo agora é essa. Isso aqui substitui a equação de Dirac no caso do setor de spin. Que aí a gente vai ter que fazer manipulações com esse objeto para gerar essa identidade de borda. Mas isso aí é o exercício que vai ficar para depois, é a parte nova do curso. A parte que nós estamos fazendo aqui no curso, a parte que é conhecida para a gente aprender a fazer o conhecido, ver como é que funciona o método e tentar aplicar o método no caso do spin. Tá bom? Certo? Então, semana que vem, pessoal, quinta-feira, eu não vou estar aqui, não vou poder dar aula, porque está chegando de viagem. Então, eu vou passar o e-mail desse domingo para vocês e vou marcar a aula desse curso de eletrodinâmica neutra, não sei, ou sábado, como uma aula de reposição no sábado, dia 1º de novembro, ou, se vocês preferirem, algum horário da sexta-feira, dia 31. Você vai estar fora semana que vem toda, né? Não, eu devo chegar na quarta aqui. Então tá. Então eu vou marcar a aula ou na sexta ou no sábado. Eu vou ver o que vai ficar mais. Porque sexta e sábado eu vou ter que dar aula da iniciação científica também, curso de campo, né? Então, dia 1º. Então, talvez eu coloque ou essa aula no sábado à tarde, ou eu coloque essa. Você está dando curso de SUS? Está fazendo também? Sexta-feira você faz o curso? Não, você pode. Por exemplo, você poderia vir na sexta-feira. Eu vou ver o que fica abaixo no BMT. Tem a aula do Marcos, né? Não, mas essa semana também vai ser a aula do Manuel, peruano. Ele talvez não dê aula de 4 horas, ele falou que não tem material para dar umas aulas tão longas, então talvez ele dê aula. Aí eu vejo, se não ficar muito cansativo, eu boto na sexta-feira mesmo, senão eu boto sábado à tarde, tá bom? Mas a próxima aula não vai poder ser quinta-feira que vem, certo? Mas aí tem também de interações fundamentais. Isso, a de interações fundamentais é sexta mais a tardinha, eu vou ver. Eu vou dar uma na sexta e outra no sábado, assim, vou fazer. Aí eu vou ver o que eu posso equacionar, até a categoria essa duas aulas. Bom?